Deus não te esqueceu. Quantas vezes a gente pensou nisso, não é mesmo? Talvez nesse momento você pode estar pensando nisso, que Deus não lembra mais de você, que os seus problemas são tão grandes, tá tudo tão pesado, que você não é amado por Deus. Mas eu vou te dizer que isso não é verdade. Jesus está dizendo para você agora, nesse vídeo, vem e segue-me. Porque quando a gente aceita o chamado de Deus, a gente aceita o chamado de Jesus, a gente consegue forças para enfrentar toda e qualquer batalha. Você não está sozinho. Jesus te ama e Ele não te esqueceu. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Eu venho falando nesses vídeos sobre a gente ter fé, sobre aumentar a fé, só que às vezes fica muito mais fácil falar para quem já está na caminhada. Mas como que a gente começa essa nossa caminhada com Deus? Como que isso começou comigo e como que isso transformou a minha vida? Eu gostaria de falar para vocês que eu comecei a ler a Bíblia só no final de 2021, é verdade. Porque eu já lia muitos livros, eu estudei muito, eu sempre estudei muito, fiz graduação, mestrado, doutorado, muitos cursos, li muitos livros, mas eu nunca havia lido a Bíblia. E o que acontece? Quando eu cheguei no auge da minha carreira, eu senti que alguma coisa estava faltando. Nada estava completo na minha vida, eu estava sempre buscando alguma coisa. Eu era uma pessoa até ansiosa, eu estava muito sempre de olho no futuro, querendo uma conquista atrás de outra, achando que depois que eu conseguisse a minha graduação, eu ia ser feliz. Aí isso não aconteceu. Quando eu conseguisse fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, uma carreira sólida, ter os filhos grandes, eu conseguiria ser feliz. Mas isso não acontecia, porque existia um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher. E eu buscava loucamente em livros, em cursos, em técnicas, tentando resolver isto. É claro que a nossa caminhada de estudo ela é muito importante. A gente precisa estudar, a gente precisa adquirir sabedoria. Só que a gente precisa ver que a maior fonte de sabedoria está na Bíblia. E quando eu terminei o meu doutorado, eu percebi que eu nunca havia lido a Bíblia. Aí eu comecei, no final de 2021, eu comecei a ouvir áudios da Bíblia, porque eu achava chato ler a Bíblia, porque eu não entendia aquela linguagem. E quando eu via pessoas falando de Deus, do Espírito Santo, de ter fé, que Jesus vai voltar, eu achava, nossa, essas pessoas estão meio malucas aí, estão meio iludidas. Ou seja, eu não conseguia sentir aquilo dentro de mim. Eu orava, porque eu havia aprendido a orar, a rezar quando era criança, mas aquilo eu não sentia. Ou seja, eu até pensava que queria acreditar naquilo, mas eu não conseguia sentir no meu coração aquela fé. E muitas coisas na minha vida acabavam não dando certo e eu não sabia por que não funcionava. Porque, na verdade, a minha fé era muito pequena. Por mais que eu falasse, eu não sentia. Então eu comecei no final de 2021 a ouvir áudios da Bíblia. Tem vários aplicativos que a gente encontra na internet. Então o que eu fazia? Eu colocava, quando eu ia me arrumar para ir, antes de ir para o trabalho, ia me maquiar, arrumar o cabelo, colocar maquiagem, preparar uma roupa diferente, e eu pegava e colocava do meu lado o celular com o áudio da Bíblia. E eu ficava ouvindo. No começo eu achava muito estranho, principalmente o Velho Testamento, que ele é bem mais difícil de compreender. Mas aí, dentro do Velho Testamento, eu comecei a me deparar com algumas histórias muito interessantes que eu comecei a ficar curiosa, né? Tem a história de Davi e Golias, tem a história de Sansão, dos reis, tem tantas histórias, a passagem de Moisés, da abertura do mar. Então tem uma série de histórias curiosas na Bíblia e eu comecei a ficar encantada pelas histórias. Só que enquanto eu ficava encantada com as histórias, Deus ia trabalhando em mim.
Deus ia trabalhando em mim aquele poder que só Ele é capaz de nos trazer. Mas por que eu comecei a ler a Bíblia? Porque eu comecei, por meio dos cursos todos que eu fiz, eu acabei encontrando algumas pessoas, Deus coloca algumas pessoas estratégicas na vida da gente, que a gente começa a plantar algumas sementinhas ali e que a gente vai guardando aquela sementinha, às vezes não planta, deixa aquela sementinha de lado, mas de repente uma amiga falou para mim: Ana, eu tô lendo a Bíblia. Eu falei: nossa, que legal. Aí eu pensei: eu nunca li a Bíblia. Aí eu pensei: vou ler a Bíblia, mas eu não consegui ler, achei um pouco chato. Aí eu comecei nos áudios. Aí durante o ano 2022 eu ficava todos os dias ouvindo o áudio enquanto eu me arrumava, enquanto eu me maquiava, enquanto eu me preparava para ir no trabalho. E aquilo foi se tornando assim um hábito prazeroso para mim. E daí eu comecei a ter curiosidade e de repente quando alguma pessoa falava alguma coisa relacionada a Deus, eu ficava atento. Ou seja, aquilo foi me despertando curiosidade. E Deus vai trazendo as pessoas certas. Porque na verdade, Deus já estava me procurando. Mas eu não tinha tempo para parar para ouvi-lo. Porque eu estava sempre cheio de tarefas, sempre cheio de coisas, sempre preocupada com o futuro. E eu não parava para ouvir a voz de Deus. Então, quando que a gente ouve a voz de Deus? A partir do momento que eu passei a ouvir os áudios da Bíblia, eu passei a ouvir a voz de Deus, porque Deus fala pra gente por meio da Bíblia, por meio da palavra. A gente às vezes queria que ele chegasse e falasse pra gente abertamente. Não, ele fala de várias formas, e uma das formas de Deus conversar com a gente é por meio da Bíblia. E a gente começa a ir criando, a gente começa a ir recebendo esse Espírito Santo de Deus através de tanto a gente se alimentar com a palavra. Isso é gradativo. Então, por isso que algumas pessoas que estão na caminhada começam a ler a Bíblia um pouquinho, já desistem porque acham que nunca vai acontecer com elas. Mas é todo um processo. O relacionamento com Deus é como um relacionamento com um amigo. A gente precisa estar junto, conversar mais, ouvir mais, frequentar mais para que a gente crie intimidade, não é mesmo? Com os amigos acontece assim. No nosso relacionamento com Deus, a mesma forma. Aí depois de eu começar a ouvir os áudios da Bíblia, também acompanhar alguns grupos de oração, acompanhar algumas lives, ver alguns vídeos no YouTube ou mesmo no Instagram, de vários canais, ver vídeos que falavam sobre Deus, aquilo foi me alimentando. Então, todo dia, a gente se alimentando um pouquinho com a palavra de Deus. Aí depois, meses depois que eu ouvi os áudios, é que eu comecei a ler a Bíblia e daí eu comecei a estar prazeroso. É claro que tem partes na Bíblia que elas são muito difíceis e que às vezes a gente não entende. Tem algumas passagens que eu vejo lá, eu vou na internet procurar lá o que isso quer dizer, ou pergunto para alguma pessoa que já esteja um pouco mais avançada, porque é todo um processo de estudo e de aprendizado. E também tem muitas coisas que Deus vem e entrega pra gente, mas Ele não entrega tudo de uma vez. É uma coisa, é um alimento que Ele vai nos dando devagarinho, um pouquinho por dia, porque a gente às vezes não está preparado para receber tudo, é muita informação. Então a gente precisa criar um hábito, uma rotina com Deus, e a nossa fé, ela gradativamente vai aumentando. E pode ser que nesse período em que você está nessa procura com Deus, você vai ter altos e baixos. E é normal. A vida da gente vai ter sempre altos e baixos. E Jesus mesmo falou que no mundo terás aflições. Ou seja, a gente vai ter aflições. Mas a gente daí, conforme vai tendo mais intimidade com Deus, vai aumentando a nossa fé, vai aumentando também a nossa coragem de enfrentar todas as dificuldades e adversidades, porque a gente vai sentindo que não está sozinho. Então, tudo um processo. Se você de repente está começando o teu relacionamento com Deus agora e de repente você pensa que parece que as coisas ficaram mais difíceis. Não, não é que ficaram mais difíceis. É que Deus está agindo na sua vida. E às vezes Ele nos traz mais desafios para testar a nossa fé. É todo um processo de aprendizado. Então você pode começar ouvindo áudios da Bíblia,
lendo pelo menos um capítulo, uma página, um versículo por dia. Você pode participar de grupos que outras pessoas também estão nessa caminhada para você aprender, mas é importante que todo dia a gente se alimente com a palavra de Deus. Deus nos fala diretamente, Deus nos fala por meio de outras pessoas, Deus nos fala por meio da Bíblia. É todo um processo. E quando a gente aceita Deus e Jesus na nossa vida, tudo se transforma. Porque eu achava que Jesus era mais uma lenda, alguma coisa que alguém havia criado, eu não conseguia sentir. O que algumas pessoas diziam, Jesus é tudo para mim, é o meu verdadeiro Salvador, eu amo Jesus. Eu achava isso tudo muito estranho para mim. Mas é todo um processo. Deus está nos buscando e quando a gente aceita esse chamado, Ele age na nossa vida. Assim como hoje, você pode estar buscando a Deus, porque Ele já está te buscando antes. Então esse relacionamento com Ele acontece todos os dias. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, coloca um momento com Deus como prioridade na sua lista de tarefas. Todos os dias, reserve um horário para conversar com Deus, para orar, para ler a Bíblia, isso continuamente. Com isso a gente vai aumentando a nossa fé. A nossa fé não vai vir num vislumbre assim de repente. Ela vem da nossa criação de intimidade com Deus todos os dias. E aquelas palavras, aquelas passagens que a gente às vezes não entende na Bíblia, com o tempo a gente vai entender com leituras, com estudo bíblico, conversando com outras pessoas e Deus vai colocando as pessoas certas no nosso caminho. É só a gente agradecer e a gente pedir e a gente confiar. Se você gostou deste meu relato, continue acompanhando aqui essa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois deve ter muitas pessoas só esperando você jogar essa semente de Deus para que a vida dela seja transformada. Fiquem com Deus e até amanhã.